Olá! Quando o delito é considerado de baixo potencial ofensivo à sociedade, a lei permite que sejam aplicadas as penas e medidas alternativas. Elas surgiram em 1984 como uma forma de se fazer justiça e, ao mesmo tempo, possibilitar que a pessoa que praticou o ato depreciado ganhe consciência sobre suas ações. Como está o cenário 37 anos depois, é o que a gente vai discutir no mérito da questão com o juiz da 2ª Vara de Execução Penal, Albino Coimbra Neto. O nosso convidado do programa de hoje ingressou na magistratura em maio de 2000, quando foi designado para atuar na 2ª Circunscrição. Já em junho, foi promovido para juiz de direito de primeira entrância na comarca de Sete Quedas. Em outubro de 2001, foi promovido para a 2ª entrância e atuou na 1ª Vara de Amambai. Em 2005, foi removido para a 1ª Vara Cível de Três Lagoas, mesmo ano em que foi removido para a 2ª Vara Criminal da cidade. O magistrado é também reconhecido nacionalmente pelos projetos de inserção de presos do regime semiaberto no mercado de trabalho. Magistrado, então, quando cabe pena alternativa? Pela lei, pelo Código Penal, cabe quando o condenado for condenado a pena que não supere 4 anos de reclusão e o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e ele também não seja reincidente. Nessas hipóteses, é possível a pena alternativa que funciona como substitutiva da pena privativa de liberdade imposta no processo. E, num segundo momento, ela é substituída, nesses casos, por pena alternativa à prisão, que seria as penas de prestação de serviço comunitário, pena restritiva de direito ou pena pecuniária em dinheiro, né? Para as pessoas visualizarem até essa pergunta que viria aí, quais são as penas alternativas, né? São essas, né? Prestação de serviço comunitário, pena restritiva de direito, por exemplo, proibição de dirigir quando envolvido em acidente de trânsito, e pena pecuniária, pena em dinheiro, né? Quando adequado ao crime cometido. A rigor, essas 3 são as mais aplicadas. Serviços comunitários, o que cabe aí, né? Qualquer tipo de serviço comunitário, né? Aqui em Campo Grande, no estado, essa prestação de serviço comunitário é feito nas entidades que são credenciadas no Poder Judiciário que aceitam receber essa mão de obra, né, dessas pessoas condenadas à prestação de serviço também. Certo. E dentro disso, quais são os mecanismos de fiscalização do cumprimento das penas alternativas? Aqui em Campo Grande nós temos servidores que fazem o acompanhamento em conjunto com as entidades, né? Com as entidades que recebem aqueles prestadores de serviço comunitário. Essas entidades mensalmente comunicam, quando recebem um comunicado do próprio Poder Judiciário de que tais e tais pessoas vão lá prestar serviço comunitário, e mês a mês eles têm que informar a carga horária de trabalho dessas pessoas para que haja o controle. Assim, quando não é comunicado, ou quando comunica-se que ele não está trabalhando, é novamente dada a oportunidade a essa pessoa se justificar e, em caso extremo, é essa pena convertida novamente em pena privativa de liberdade, que é a pena originária, né? É preciso entender que a pena alternativa ela é substitutiva, ela substitui uma pena privativa de liberdade imposta, que é substituída nesses casos que eu mencionei possível, e não cumprindo, e não sendo cumprida essa pena alternativa, seja ela prestação de serviço, seja ela pena pecuniária, ela pode ser revertida, ou seja, ele pode voltar a cumprir pena privativa de liberdade. É isso que eu ia perguntar, até o que acontece se o condenado não cumprir essa pena alternativa, né? Exatamente. Se ele não cumprir e não justificar o não cumprimento, há casos que se justifica por problema de doença, por exemplo, mas se for injustificável o não cumprimento, essa pena pode retomar como pena privativa de liberdade. E, doutor, qual é a finalidade desse tipo de pena? O que se pensou, né, quando ela foi criada, estabelecida? Olha, a pena alternativa à prisão, é bom dizer isso, ela é alternativa à prisão, é uma medida inteligente, no meu modo de ver, do legislador, e deixa a pena de prisão para a última das saídas, as últimas das alternativas, né? E de fato deve ser assim mesmo, né?
condenar alguém à prisão, especialmente no Brasil, onde nós temos problemas estruturais no sistema prisional, é realmente alguma coisa que deva ser considerada por último, em última razão. Então, por isso que a pena alternativa é uma oportunidade. É claro que o legislador estabelece alguns critérios. Por exemplo, ele não pode ter cometido um crime com violência. Nesse aspecto é inviável a aplicação da pena alternativa. Então, mas em vários outros casos, exemplo de estelionato, furtos, apropriação indébita, enfim, há várias situações em que é possível. Então, é uma alternativa a esse sistema prisional que é muito difícil de gerir quando você não tem uma alternativa a isso tudo. E aí a pena alternativa funciona bem, há critérios bem estabelecidos, que a pena não pode superar 4 anos de prisão e não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça, então me parece realmente muito bem calibrado pelo legislador para que isso contribua para a melhora de todo o sistema de justiça criminal. E eu acho bem apropriado a gente, nesse momento da entrevista, estabelecer aqui, né, a diferença entre pena e medida alternativa, né, para que fique bem claro para o telespectador. Então, a pena alternativa pressupõe que uma pessoa processada foi imposta a ele uma pena, que foi depois substituída por uma pena alternativa, ou seja, pressupõe uma condenação criminal. Medida alternativa são medidas prévias, anteriores a uma eventual condenação. Por exemplo, a medida alternativa de monitoramento eletrônico. Não é uma pena ainda, né? Na maioria das vezes é utilizada numa alternativa à prisão preventiva. Então se coloca uma medida alternativa àquela prisão preventiva, aquela prisão cautelar, o monitoramento eletrônico. Então a diferença maior é essa, ou seja, num caso de uma pena alternativa, o cidadão já foi condenado a uma determinada pena que depois foi substituída por uma pena outra alternativa. E uma medida alternativa ainda não há uma condenação. O senhor já passou um pouquinho aqui por essa próxima pergunta, mas quais são as vantagens da aplicação da pena alternativa, né? Em quais aspectos ela tem sido realmente eficiente, magistrado? Olha, tem se visto na prática que aqueles condenados e que cabe a pena alternativa, primeiro, ele não pode ser reincidente. Então são pessoas que por uma circunstância da vida acabam se envolvendo em alguma atividade criminosa, por exemplo, eventualmente um furto, uma apropriação ou alguma coisa não muito bem pensada, né? Então é uma oportunidade para que essa pessoa retome a sua vida ao normal, né? Então tem tido um resultado bom, porque as pessoas quando estão nessa fase inicial, ou seja, não tem muita condenação, o crime não foi um crime cometido com violência, muitas vezes por uma ação não bem pensada, não pensada adequadamente, essa pessoa acaba refletindo melhor sobre aquela situação quando ele é colocada a cumprir uma pena alternativa, né? Então, em muitos casos, isso acaba resolvendo o problema dessa pessoa. Nós não temos no Brasil criminosos em série. Nós temos realmente um nível de insegurança muito grande, não é um nível muito adequado, mas isso é muito provocado por uma questão social difícil, estruturante. Acaba que muitas pessoas não têm as mesmas oportunidades e então acabam levando à criminalidade. Mas na maioria das vezes essas pessoas que têm a primeira oportunidade de cumprir pena alternativa acabam de fato ali parando, vamos dizer assim, com a sua vida criminosa. Tem alguma estimativa em relação a isso? Quantos de fato deixam essa... Olha, a gente tem, não é um índice muito seguro, mas a gente tem um comparativo interessante. No caso de pena privativa de liberdade, o índice médio de reincidência no Brasil é algo em torno de 60%, né? E no caso das penas alternativas, o índice médio em que essas penas alternativas são suficientes é o contrário, ou seja, 60% dessas pessoas acabam
não voltando a cumprimento de pena alternativa. Ou seja, 40%, entre 30% a 40% acabam depois retomando ao sistema da justiça criminal com uma condenação, às vezes até mais gravosa, mas é o sentido inverso. Mas, como eu disse, é um índice pouco levado a sério no Brasil, mas é alguma coisa, é um parâmetro que a gente tem. Então, o senhor acredita que houve um avanço desde a criação da lei que autorizou a aplicação desse tipo de pena? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. O sistema criminal foi um pouco mais racional ao fazer essa separação, né? Veja, como a própria lei prevê, aquele condenado por algum crime que não tenha pena superior a 4 anos, que não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não seja reincidente, essa pessoa não pode ser tratada como uma pessoa que já tem vários crimes, que é reincidente ou que cometeu um crime com violência. Então, a legislação ela define por critérios bem objetivos uma situação e outra situação. Então, é possível sim, quando você se deparar com uma pessoa que foi envolvida por um crime, que a pena não supera 4 anos de prisão, que não foi cometido com violência ou grave ameaça, que não seja reincidente, a possibilidade de, alternativamente, ele cumprir a sua pena, mas de uma maneira diferente do que estar realmente preso num presídio, principalmente no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, o juiz da 2ª Vara de Execução Penal, Albino Coimbra Neto, vai fazer uma avaliação sobre a real eficiência da aplicação das penas alternativas. Não saia daí. Judiciário em Movimento, seu caminho direto com a Justiça. De norte a sul, a Carreta da Justiça viajará pelos municípios sul-mato-grossenses realizando atendimentos por meio de moderna estrutura, com salas de audiência, espaços para a população, Ministério Público, Defensoria e advogados. Agora, 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul são sedes de comarca. É a justiça mais perto e eficiente. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o tema Penas Alternativas no mérito da questão de hoje. Magistrado, nós falamos no primeiro bloco um pouco sobre as penas alternativas, né? A gente vai buscar aí um outro assunto também que é importante de ser conhecido, é importante de entrar no mérito da questão de hoje, que é o regime semiaberto, né? Qual o trabalho realizado com os condenados por esse tipo de regime, para isso? Então, falar em regime semiaberto é falar de penas, né, privativas de liberdade, que é um assunto diferente e o oposto da pena alternativa à prisão. E falar do regime semiaberto no Brasil, me parece mais importante ainda porque é um regime muito desfigurado e desconsiderado na nossa prática criminal no Brasil afora. Porque se coloca todas as fichas no regime fechado e quando esse preso do regime fechado chega ao regime semiaberto, muito pouco se encontra o Brasil afora em relação à estrutura do sistema prisional semiaberto. E eu acho um erro porque é um regime intermediário entre o cumprimento da pena privativa de liberdade, entre o fechado e o aberto, propriamente. E por ser intermediário é o mais importante porque é quando o preso do regime semiaberto está mais próximo do convívio com a sociedade, onde no próprio regime semiaberto ele já tem em alguns momentos, a possibilidade inclusive de saída temporária para visita à família. Então é importante que se leve a sério esse regime de cumprimento de pena para que, primeiro, essa pessoa, esse preso, cumpra a pena. Segundo, que ao cumprir a pena ele tenha oportunidades de trabalho em especial, que é, eu diria, a melhor e talvez uma das mais importantes medidas de ressocialização de qualquer pessoa, seja ela presa ou não, que é o trabalho. E então, aqui em Campo Grande, nós buscamos a todo momento que esse regime seja bem estruturado, principalmente a partir do trabalho. E
nós temos conseguido grandes parcerias de trabalho em relação a isso, para que isso funcione, porque não adianta, nós não vamos produzir vagas de trabalho, nós precisamos tanto do próprio poder público quanto da iniciativa privada. E aqui em Campo Grande nós temos, por exemplo, o próprio Tribunal de Justiça contrata mão de obra prisional feminina aqui no Fórum, por exemplo, onde elas trabalham. O Tribunal Regional do Trabalho, o Poder Executivo, nós temos vários parques, né, da nossa capital que são mantidos por presos. Temos várias empresas parceiras que também contratam presos. E contratam não só por uma responsabilidade social da empresa, mas também porque é econômico, né? É econômico para a empresa ter essa mão de obra funcionando na sua empresa, porque as empresas que contratam com a mão de obra prisional não incidem as leis da CLT. Né? Há uma regência normativa diferente que é regulada pela própria lei de execução penal. Então, nós temos aqui conseguido algum sucesso. Ano passado, nós contabilizamos mais de 170 mil dias trabalhados, né, que deram direito à remissão aos presos de pouco mais de 47 mil dias remidos, ou seja, dias a menos de pena. Isso resulta numa economia muito grande ao poder público, né, porque à medida que esse preso sai antes do presídio, ele economiza do nosso dinheiro, do dinheiro público e, ao mesmo tempo, prepara essas pessoas para o convívio social a partir do trabalho. Né? Então, a gente tem conseguido fazer isso de uma forma interessante. Em Campo Grande, nós avançamos nesse trabalho, em trabalho também que tem um significado social maior, que são as reformas das escolas públicas. Né? Nós fizemos já 12 escolas públicas reformadas com mão de obra desses presos do regime semiaberto. Isso já atingiu mais de 10 mil alunos da rede estadual de ensino aqui em Campo Grande. Já economizou aos cofres públicos algo em torno de 11 milhões de reais. Né? Isso tudo feito a partir da mão de obra prisional. Agora, recentemente, nós conseguimos instalar e fazer funcionar uma padaria dentro da unidade prisional da Gameleira de regime semiaberto. Padaria essa que teve toda a sua estrutura assessorada pelo SENAC, que deu todos os cursos de capacitação ao funcionamento dessa padaria e ao treinamento desses presos que lá trabalham. E a partir daí, hoje, por exemplo, essa mesma padaria doa 1000 pães todos os dias às entidades assistenciais de Campo Grande. E nisso, para a gente explicar também, né, doutora, a gente fala aí dos 3 dias trabalhados, menos um no cumprimento ali da pena, mas o senhor tem um número muito melhor para ilustrar isso. Não, eu costumo dizer em relação à remissão, né, que se você computar o ano todo de trabalho de uma pessoa que está cumprindo pena, isso representa mais de 104 dias a menos de uma pena. Né? Para o preso que de fato quer trabalhar, que de fato quer cumprir logo a sua pena, é o melhor dos mundos. Né? O que a gente fala para os presos, o que eles mais querem é o que a gente mais quer também. Né? Que é eles trabalharem e diminuir essa pena o quanto antes e sair o quanto antes de uma forma adequada, ou seja, trabalhando de verdade. Né? Aqui em Campo Grande nós temos esses convênios de trabalho que eu mencionei, graças a essas parcerias com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, enfim, com várias empresas que nos ajudam a fazer tudo isso funcionar. E esse formato parece que beneficia todos os envolvidos, né, doutor? Sem dúvida. O que eu costumo dizer, o que a gente mais quer enquanto cidadão é não ser vítima de crime. Se a gente não quer, nós temos que oferecer uma oportunidade adequada a essas pessoas que nós determinamos que devam estar cumprindo pena, que devam estar presas, para que elas, mesmo presas, tenham alguma utilidade para elas próprias e também para a sociedade. E eu não vejo outro caminho a não ser pelo trabalho. Não há outra alternativa. Talvez o Instituto da Remissão, assim como as penas alternativas, é um instituto inteligente. Mas ele, para funcionar, depende de uma série de engrenagens que, funcionando, de fato, é um avanço. O senhor falou antes que colocou, né, como está funcionando esse tipo de regime aqui em Campo Grande, mas parece que em outros estados não tem o mesmo sucesso, né? O que o senhor já acompanhou, o que já pôde ver?
Olha, eu tive em alguns estados do Brasil, infelizmente, como eu falei no início, é um regime que não é levado muito a sério Brasil afora, talvez porque há outras medidas paliativas mais fáceis de implementação. Por exemplo, se utiliza muito monitoramento eletrônico àqueles condenados à pena privativa de liberdade que estejam em regime semiaberto. Não me parece adequado que um monitoramento eletrônico seja uma maneira de cumprimento de pena, mas é uma maneira mais fácil, de fato, de você fazer, entre aspas, funcionar esse regime, né? Mas não é o que a própria lei determina o que seria o regime semiaberto. Mas, enfim, como eu disse, não é muito levado a sério porque se acredita muito ao regime fechado. Todas as fichas no cumprimento de pena. O que se esquece é que todos os presos, independente do regime em que ele inicia, em algum momento ele vai para o semiaberto, em algum momento ele vai para o regime aberto. O sistema no Brasil é um sistema progressivo, ele começa no fechado, semiaberto e aberto, quando ele começa no fechado, né? Muitas vezes ele pode até começar no semiaberto ou mesmo no aberto. Mas o fato é que o grosso dos presos são levados ao regime fechado, porque, infelizmente, é um dos regimes, um dos únicos regimes que funcionam no Brasil, né? Eu acho um erro em termos de política criminal, mas como eu disse, um sistema alternativo que se faz através do monitoramento mais fácil, mais barato e acaba se dando vazão a essa maneira. A gente pode colocar aqui um quadro comparativo em 2 estados, só para as pessoas entenderem do número de presos que que estão cumprindo aí a pena no regime semiaberto em outro estado, só para as pessoas visualizarem? Olha, eu asseguro que onde há unidade prisional de regime semiaberto e uma cidade equivalente, onde não há uma unidade prisional de regime semiaberto, ou seja, há alguma coisa de cumprimento de pena, domiciliar ou monitoramento, o número nessa cidade onde não há unidade prisional, o número de presos é 5 vezes maior de uma cidade onde há uma unidade prisional, porque acaba sendo mais duro realmente, mas é aquilo que nós falávamos, se alguém foi condenado a uma pena privativa de liberdade, que se cumpra a pena privativa de liberdade. A sensação de impunidade que nós verificamos, né, que nós sentimos, que a população sente, eu acredito muito a isso. Aqueles que devem estar cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, na maioria das cidades brasileiras estão na rua, estão sob monitoramento quando muito. E aí a fiscalização disso é totalmente precária, não existe uma fiscalização realmente eficaz, efetiva daqueles que estão em prisão domiciliar, muito menos daqueles que estão sob monitoramento eletrônico. Muito difícil disso funcionar. Voltando então aqui para Campo Grande, para o trabalho que vem sendo realizado, né, da participação aí da reforma de escolas. Há pouco o senhor também no intervalo me mostrou sobre os carrinhos, né, de uma rede de supermercado. Quer dizer, esse trabalho que vem funcionando, doutor, como que ele pode ser melhorado? Como que a gente pode avançar? Olha, eu acho que primeiro as pessoas precisam entender que é viável isso, que os presos trabalham, se tiverem oportunidade, como qualquer pessoa. Eles têm a qualificação para um determinado tipo de trabalho, claro, em alguns casos não muito complexos, em outros até eles conseguem desenvolver o trabalho como qualquer pessoa. Então a ideia é difundir ainda mais essa possibilidade, ter um sistema organizado para que isso de fato funcione, com uma fiscalização muito próxima, muito rígida, porque sem fiscalização é difícil de você fazer o acompanhamento, para que todo mundo tire proveito disso. Não só o próprio preso, mas a sociedade, né? Eu digo que o preso, principalmente nesse projeto de reforma das escolas públicas, o preso nessa situação é protagonista da sua ressocialização, porque ele próprio faz revitalizar escolas onde talvez ali, se muitos desses presos tivessem uma oportunidade
melhor de estudo não tivessem hoje, não estariam hoje presos, né? Há inclusive muitos presos que estudaram em algumas escolas públicas. Hoje nós temos um índice, para você ter uma ideia, 70% dos presos que cumprem pena hoje em Campo Grande, em regime semiaberto, não completaram o ensino médio, ensino fundamental e médio. Então, esse projeto onde eles são protagonistas da sua própria ressocialização, que é as reformas de escolas, acaba criando um ambiente de estudo mais adequado a esses jovens de hoje para que eles não venham a ser os internos da gameleira do futuro. Obrigada, magistrado, pela sua participação no Mérito da Questão de hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O programa Mérito da Questão é uma realização dos parceiros Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Na próxima edição, o assunto será o Tribunal do Júri, suas competências e quais os crimes que vão a júri popular. Até lá!